Olá, tudo bem? Que a paz do Senhor, que a paz de Jesus esteja entre nós. O capítulo de hoje é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Honrai vosso pai e vossa mãe. Honrar o pai, honrar a mãe, uma colocação feita por Jesus, para que nós pudéssemos nos ater a essa ação, a esse procedimento. Honrar o pai, honrar a mãe, não é a mesma coisa que dizer eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo os meus pais. Dentro do vocabulário, honrar significa que você reconhece as atitudes, a coragem, a franqueza, a determinação, o empenho, a dignidade. Então, honrar é reconhecer. Mas honrar é reconhecer de coração. Amar é amar de coração. É lógico que dentro dessa lei máxima, a lei excelsa de Deus, a lei de maior significativo, vamos colocar como maior importância, apesar que eu entendo que as leis de Deus são todas importantes, mas dentro dessa, a de amar é a que engloba todas as outras leis e é a mais difícil de se conquistar, de expressar esse sentimento do coração. E o honrar também tem que ser de coração, não da boca para fora. Não, mas são meus pais. Não. Não, mas eu amo porque são... Não é porque são meus pais. É um entendimento. É o reconhecimento. E por que Jesus nos coloca dessa importância? Essa coragem, essa atitude. Nós sabemos que para nós podermos vir a este plano, para nós cumprirmos os nossos deveres, o determinismo, nós necessitamos de um corpo material. E esse corpo ele é concebido através de dois outros irmãos espíritos, também encarnados, para que, então, o espírito que vem, irmão, possa usar este corpo material e desenvolver as suas atividades. Isso não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. É uma coisa de extrema responsabilidade. É um ato de extrema responsabilidade. Porque dois irmãos de gêneros diferentes buscam a sua união numa convivência mútua. Através do entendimento, que deve ser assim, entendo, buscar conscientemente ter um filho ou receber um irmão. Precisamos do corpo. Conscientemente aceitamos e recebemos, com a graça de Deus, seu filho, nosso irmão. Aonde vamos trabalhar como tutores, orientadores, pais. Então é de importância capital, é de extrema responsabilidade, é de abdicação de muitas coisas que nós vamos ter que deixar de fazer para nos dedicarmos a esse irmão que chega, para o orientarmos na sua caminhada,
na sua evolução espiritual. E isso, por si só, essa atitude de aceitação, já é motivo de nós honrarmos os pais neste plano. Essa atitude de coragem e determinação. Mas é uma coisa simples? Não, ela não é simples. É uma tarefa árdua. Ela é uma tarefa brilhante, maravilhosa, mas ela é árdua, ela é trabalhosa. É uma responsabilidade muito grande frente ao nosso Pai. Às vezes eu converso com a minha mãe tem 90 anos, e a situação, de uma maneira geral, trocamos ideias e comentamos a respeito da situação da sociedade. Falamos muitas vezes hoje, os casais diminuíram o número de filhos e até não querem, dizendo que hoje os problemas são muito diferentes dos de antigamente. As dificuldades inerentes ao nosso mundo, principalmente com uma parte de instrução, saúde, de segurança, locomoção. Bom, vários itens são justificados para não vir a ter esse compromisso de receber um irmão e orientá-lo. E aí, com a minha mãe, troco ideias, mesmo em outras situações onde a oportunidade faculta. Por quê que essas coisas são colocadas hoje? Porque antigamente, como eu falo, ou repetir com a minha mãe, não, mas era mais simples, a gente vivia mais junto, mais agrupado. Mas como mais simples? A minha avó paterna teve 8 filhos, onde o 8º morreu com 3 anos. A minha avó materna teve 5 filhos. Pessoas que trabalharam na roça. Na roça. Pessoas que, além de cuidar de casa, fazendo as tarefas da casa, onde as refeições fazem parte, a lavagem das roupas faz parte, os cuidados da casa faz parte, ainda cuidavam dos filhos. E também trabalhavam na roça. Tinham seus canteiros também, mantinham a sua agricultura familiar, porque é importante, a sua criação familiar, as galinhas para servirem de alimentos para nós, mas também poedeiras, coelhos e coisas afins. E como é que essas mulheres conseguiam dar conta dessas tarefas? Como é que elas procediam? Era fácil? Quando o filho chegava na idade adulta de frequentar uma sala de aula para sua instrução, quando existia essa possibilidade, e era a partir dos 7 anos, como é que fazia? Quem levava esse filho para a escola? Onde estava localizada essa escola? Como é que esse filho caminhava até a escola? Existiam estradas asfaltadas, ônibus, ou ele caminhava por trilhas? E a segurança dele como é que era? Na roça, no mato, os bichos soltos,
escorpiões, cobras e coisas afins. E como é que era feita? E o segundo filho, quando chegasse na mesma idade? Instrução, como é que era feita? E no caso de doenças? Onde era a cidade mais próxima? Existia médico, farmácias, enfermarias, pronto-socorro? Como é que essas mulheres, como é que esses pais procediam com esses filhos que ficavam doentes? Através da medicina do lar. A medicina das ervas que buscavam. Qual era a garantia disso? As vacinas? Como que se prevenia isso? Então, como que nós podemos colocar que antigamente era mais simples, era mais fácil? É uma coisa para se pensar. Logicamente que a lei de progresso de Deus, a evolução do ser humano, o crescimento da ciência, tudo isso contribui para aquilo que nós temos hoje. Mas como é que nós estamos vivendo em relação a esse progresso caótico, até desordenado? As pessoas desequilibradas, desarmonizadas, a depressão se instalando aí por todos os cantos. Como é que nós vivemos hoje? Em relação a dar continuidade ao projeto do nosso Pai, que é que os seus filhos venham, no caso nosso plano Terra, para aprenderem, para evoluírem, para chegarem à perfeição. Se nós não aceitamos, se nós achamos tudo difícil, como é que fica esse projeto? Que nós fazemos parte. Sim, nós fazemos parte do projeto. Nós somos co-partícipes. E aí, voltamos ao assunto principal, que é honrar pai e mãe. Como é que nós estamos tratando o assunto com relação a honrar pai e mãe? Como é que nós estamos vendo isso? Hoje se torna mais comum, nós estamos vendo casas de repouso, casas de idosos. E os nossos idosos, de uma maneira geral, pai, mãe e os demais, acabam sendo recolhidos para essas casas. Mas como é que é isso? Como é que é essa aceitação? A casa é uma construção de areia e pedra, tijolos, mas o lar é uma construção de valores e de princípios. Como é que fica? Dentro daquilo que a gente quer ajeitar, justificar, tirar os nossos pais, os nossos idosos, colocando-os dentro dessas casas. Como é que será que eles se sentem? Logicamente que existem uns que já não têm mais condições, estão muito doentes, um problema mental, vários, mas existem muitos que não. Como é que é você deixar a sua casa, um lar onde você vive em segurança, entre os entes queridos, um lugar de descanso, de refazimento, para continuar a sua caminhada? Porque eles estão impedidos de fazer o que faziam, já não existem mais as forças, né? O corpo, o desgaste. Isso é do corpo, não é do espírito.
a inteligência continua. As vontades, os sentimentos. Então, como é que é isso? Como é que nós estamos trabalhando isso? Nesse progresso que eu vou colocar como desvairado, a necessidade de se conquistar e achar que precisamos de mais, de mais e de mais, onde for. E o problema, por exemplo, como eu citei no começo, a instrução dos filhos hoje, difícil, caro. Sim, precisa. Quantas escolas? A escola tradicional, a escola de inglês, a escola do francês, a música, o balé, seja lá o que for, várias coisas, sendo agrupadas a esse irmão que chega e vai entrando na mesma rota. Vai seguindo acelerado. Tem tempo de ser criança, de usufruir um tempo belo, e eu falo por mim, que foi maravilhoso, ser criança. Ter a atenção dos pais. Estamos tendo tempo para isso ou estamos nos desviando dentro desse crescimento caótico? Como é que nós estamos tratando isso? E aí devemos pensar outra vez nos pais. Eu falei em abdicação, sim. Os pais de antigamente, os nossos avós, eles se dedicavam aos filhos. Eles estavam junto com os filhos. Eles assistiam aos filhos de uma maneira mais aconchegante, eu acredito. Porque ter tempo para estar com os filhos, ouvir os filhos, brincar com os filhos, é muito marcante. Traz excelentes lembranças. E boas lembranças que faz com que a gente também as exteriorize. Porque assim aprendemos. Então, buscamos honrar o pai e a mãe pelo que eles nos fizeram e buscamos dar a eles, não vou dizer a recíproca, porque não existe, não vejo como um pagamento na mesma moeda, mas é o reconhecimento. Cada um a seu tempo, cada um à sua maneira, porque estamos em estágios de evolução diferentes. E a doutrina vai nos mostrando, à medida que nós nos aprofundamos na doutrina, os nossos deveres, junto ao cumprimento das leis de Deus. Mas precisa existir esse entendimento, precisa existir essa compreensão, para que nós não venhamos a fazer coisas que depois nos penalizaremos. E aí nós não conseguiremos, talvez, repará-las. Porque quando você machuca alguém, fere os seus sentimentos, é complicado. Você já machucou, você já feriu. Sim, perdão. Mas você precisa saber se perdoar também. Aceitar não basta a pessoa que sofreu essa ação, essa agressão, de perdoar. Você precisa se perdoar. Então nós precisamos raciocinar melhor sobre honrar pai, honrar mãe, como amar ao próximo como a si mesmo, como amar a Deus, de todo o nosso coração, nossa alma, de nosso entendimento.
É um trabalho que nós temos que fazer, sim, um trabalho de crescimento, de evolução espiritual, importantíssimo. Mas nós temos que estar, vamos colocar com os pés no chão. A razão tem que estar trabalhando. O sensato e o insensato nós temos que ponderar. Ponderar. Não é média aritmética, é ponderar. Para que a gente possa, então, nessa reflexão, vermos as ações que nós temos que desencadear com relação aos nossos pais, aos nossos idosos, com relação ao assunto desse bate-papo nosso, que é honrar pai e mãe. Nós temos que avaliar, realmente tentar buscar nas reminiscências o que eles fizeram para nós e o quanto foi bom ou não. Porque existem exceções, em todos os casos existem as exceções. Mas eu entendo que essa reflexão, essa busca, essa reminiscência, ela é extremamente importante. Principalmente quando nós, ou eu, busco me olhar no espelho, eu faço uma retrospectiva da minha vida, vejo na família com 3 filhos, tenho uma neta, no casamento do filho mais velho, que vai fazer agora no dia 10 de dezembro 5 anos. Tem a minha filha Paula, que muitos que estão assistindo ou vão me assistir a conhece, sabe que ela também trabalha no nosso centro, no CETREL. Tem o filho mais novo, que também trabalha lá e também está se encaminhando para uma união. Veja essa minha filha Paula, reticente com relação a filhos. Meu filho mais novo também. Sempre na mesma colocação, é muito trabalho, custo, e justificativas a respeito do assunto, para não assumir tal compromisso, tal responsabilidade. E dentro das oportunidades colocamos, só existe uma maneira, a que nós conhecemos aqui neste plano, de que os nossos irmãos possam vir para desenvolverem as suas atividades concernente a vidas passadas, inclusive. Porque a família, a união, ela está ligada a isso. É a oportunidade que temos, que Deus nos dá, de reconciliações. De saudarmos débitos de vidas pretéritas. Então, o fato de o casal ter um filho não significa a alegria somente de um filho. Não, vai muito além. Por isso, citei no começo a extrema responsabilidade, a grandeza desse gesto. Além da oportunidade maravilhosa que Deus nos dá. Devemos lembrar quantas pessoas, ou casais, melhor dizendo, casais, não conseguem ter filhos. A mulher não consegue. E às vezes, muitas vezes, não quer adotar. Porque adotar também é uma atitude de coragem. Porque no frigir dos ovos, somos todos irmãos. Não existe pai, não existe mãe. A hierarquia, sim, existe.
da família, pai, mãe, filhos, tal. Mas na família, que é a nossa, que é comandada por Deus, não existe isso. A história que colocamos de é meu irmão de sangue, isso é uma maneira figurativa. Somos todos irmãos. Então, se o casal concebeu o corpo ou não, isso não é de extrema significação, não. A grande importância está em você ajudar aquele irmão que está numa situação difícil, e muitas vezes precisa ser, em muitos casos, adotado. E sim, e muitas vezes é necessário, faz parte das nossas vidas, do nosso passado, de coisas que nós não saudamos. Mas é muito difícil, apesar que hoje já nós vemos os casos de adoção em um número muito maior. Ótimo, evolução, isso é evolução, isso é entendimento das leis de Deus, da doutrina do Mestre. Aí está a importância, aí está a coragem, aí está a determinação, aí está o amor, aí está a caridade. Ninguém vai ser nesse plano menos pai ou menos mãe porque adotou. Porque pai e mãe é aquele que cuida, é aquele que orienta, é aquele que mostra os bons caminhos. Vai ser honrado, pelo menos deve ser honrado da mesma maneira. Porque quando você faz o bem, normalmente recebemos o bem. Então é uma postura que tem um apreço de Deus, nosso Pai. Mas ocorre, a gente sabe que ocorre. E esse casal às vezes prefere ficar nas tentativas, né? As várias tentativas que existem para ver se consegue gerar o corpo para que um irmão venha usufruir, morar. Então, nós devemos, relembrando, pensarmos mais detalhadamente a respeito do que significa para cada um honrar o pai, honrar a mãe. Ter firmeza, ter consciência. Eu entendo que isso é uma parte extremamente importante, extremamente significativa de amor e de caridade. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, dentro desse momento que nós estamos passando, um momento difícil, mas não é um momento também de reflexão, para que a gente possa entender aquilo que nós estamos realmente fazendo neste plano. Como realmente está sendo a nossa conduta. Não só com relação a pai e mãe, mas a conduta da sociedade. Por isso que pai e mãe é muito importante, não é? Quando nós tivermos essa família, uma família estruturada, harmonizada, equilibrada, e que nos deu a condição de chegarmos aonde nós chegamos. Independente, porque os pais sempre fazem aquilo que é melhor, o que eles podem fazer. Eles jamais poderão ser condenados, diminuídos. Porque nós damos aquilo que nós podemos dar, é aquilo que nós temos no momento. O que vale é que aquilo que pai e mãe faz para os seus filhos, e aqui nós estamos falando de honrar pai e mãe, os filhos, é sempre o melhor que eles podem fazer, que eles se empenharam. Então isso é importante nós buscarmos, para repetirmos, para continuarmos fazendo, e não tentarmos justificar o porquê não fazemos, porquê não temos, porque isso faz parte da criação.
que nós somos co-partícipes. Fiquem com Deus.